Existem robôs do tamanho de abelhas, outros que podem saltar sobre a água e alguns que são alimentados por minúsculos motores de combustão do tamanho de 1 centavo. Um dia, eles poderiam trabalhar em enxames, salvar sua vida ou até mesmo espionar você. Tivemos acesso aos melhores laboratórios de microrobótica do mundo para aprender como esses robôs funcionam e para que servem. Este vídeo tem patrocínio da Onshape. Este é um pequeno submarino amarelo. Subaquático, ele pode se mover batendo essas mini asas 9 vezes por segundo. Mas você pode usar essas mesmas asas quando o submarino está fora da água, só que agora você tem que batê-las 250 vezes por segundo para fazê-lo voar. Então este robô pode fazer ambos. Ele pode voar e nadar. Mas pesando apenas 175 miligramas, cerca do peso de 2 tírios, a tensão superficial é um problema. Isso é uma consequência da física em uma escala menor. A tensão superficial é como uma parede que bloqueia o processo de transição. Isso ocorre devido à polaridade das moléculas de água. Grupos dessas moléculas puxam em todas as direções. Mas na superfície não há água acima, então a atração é apenas para os lados e para baixo. Esse desequilíbrio cria forças coesivas fortes que comprimem a superfície em uma camada compacta, tornando-a difícil de quebrar. Este é o mesmo efeito que permite às aranhas d'água caminhar sobre lagoas e lagos. Este outro robô pesa apenas 68 miligramas e, ao usar um mecanismo de mola que imita a perna de uma pulga, pode saltar sem quebrar a superfície da água, assim como uma aranha d'água. É como se houvesse um solo firme abaixo. Isso é ótimo para flutuar na superfície, mas essa barreira também pode ser um problema se você quiser mergulhar. Para fugir da armadilha, o submarino separa a água em hidrogênio e oxigênio, armazenando os gases em uma câmara de flutuação. Ele faz isso porque as asas são super frágeis. Se eles começassem a bater com o robô ainda preso debaixo da água, quebrariam imediatamente. Então, a flutuabilidade do gás ajuda a trazer as partes frágeis do robô para fora da água. Mas o robô ainda está preso naquela camada superior de tensão superficial. Então, um acendedor dentro da câmara inflama o gás e a explosão quebra a tensão superficial e lança o robô 30 centímetros no ar. E uma vez que está livre, este robô pode voar. O robô descobriu um novo método para romper a tensão superficial. Ele usa grandes almofadas de cobre repelentes de água nos pés para caminhar sobre a água. Mas, quando precisa mergulhar, aplica 600 volts nessas almofadas, o que cria uma carga positiva que atrai moléculas de água para ele e rompe a barreira hidrofóbica. Uma vez submerso, ele consegue caminhar debaixo da água. Ambos os robôs foram feitos pelo Dr. Kevin Chen no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Olhamos para a sala de voo, onde fazemos todos os nossos experimentos de voo. Ele possui câmeras de captura de movimento, como pode ser visto. Este laboratório é um dos poucos no mundo onde robôs minúsculos tentam voar. Esse robô é muito pequeno, então tem baixa inércia, correto? Então você está dizendo que ele pode girar mais rápido do que qualquer outro drone no mundo? Mais de 7.000 graus por segundo. Ou seja, você mesmo pode apertar o botão. Você quer apertar o botão? Sim, eu adoraria. Ok, 3, 2, 1. Você sabe quem está caindo também. Fazer esses robôs voarem é difícil. Quer dizer, eles têm o tamanho de abelhas. Então, os mecanismos internos precisam ser ainda menores, como as partes de um relógio. Os componentes requerem precisão de até 5 microns. Isso é 1/10 da largura de um fio de cabelo humano? No verão temos moscas enormes zumbindo pelo laboratório, e eu dizia que elas estavam apenas se exibindo. 3, 2, 1. Uau. Então esses robôs voam, mas não como pássaros.
Quero dizer, eles não planam. Em vez disso, eles têm que usar muito mais energia batendo suas asas centenas de vezes por segundo. Então, por que eles fazem isso? Bem, isso se resume a este fenômeno de escala. Objetos maiores geralmente têm menos área de superfície em relação ao seu volume, e isso é importante. Vamos aproximar um voador por um cubo. Digamos que ele tenha 10 centímetros de lado, então isso teria um volume de 10 por 10 por 10 ou 1000 centímetros cúbicos, e teria uma área de 10 por 10 por 6 lados, 600 centímetros quadrados. Então a relação entre a área de superfície e o volume seria de 0,6 para 1. Mas agora imagine que temos um voador muito menor que tem apenas 1 centímetro cúbico de volume. Bem, sua área de superfície vai ser 1 por 1 vezes 6, ou seja, 6 centímetros quadrados. Então isso vai ser 10 vezes a relação superfície-volume, vai ter uma relação superfície-volume de 6 para 1. Agora, por que isso é tão importante? O arrasto depende da área da superfície. Quanto maior a área de superfície para o volume, maior será o arrasto. E também nessa pequena escala, você será muito mais leve em relação a esse arrasto. Então você não vai ter tanta inércia, então você será mais empurrado pelo ar. Portanto, você não pode apenas planar através dele como um pássaro. E é por isso que as abelhas e outros insetos batem muito suas asas. O que eles estão fazendo é gerar redemoinhos de ar acima do topo da asa, e esses vórtices criam zonas de baixa pressão. Combinado com a alta pressão abaixo da asa, isso gera sustentação. Então eles são impulsionados para cima, em direção à região de baixa pressão, ao bater suas asas. Este robô foi inspirado pelas sementes de uma árvore de bordo. Sua forma exclusiva gera os mesmos vórtices rotativos sobre a borda frontal da semente. Conforme caem, eles giram e geram uma sustentação surpreendentemente alta. As sementes ainda estão caindo. Mas se você adicionar mini rotores elétricos às pontas das asas deste robô, ele pode gerar sustentação suficiente para voar. Mas este robô não tem exatamente o tamanho de um inseto. Na verdade, ele pesa cerca de 50 vezes mais do que os RoboBees no laboratório do Kevin. Para alimentar algo tão pequeno, não é possível simplesmente usar motores elétricos. Quer dizer, os ímãs e bobinas não se reduzem efetivamente para um tamanho tão pequeno. Os primeiros RoboBees tinham asas movidas por cristais piezoelétricos especiais que os alimentavam. Ao aplicar uma voltagem através do cristal, eles se contraem ligeiramente, cerca de 0,1%, insuficiente para fazer um robô voar. Então, os roboticistas projetaram um chassi que amplifica mecanicamente o movimento 30 vezes. Se você então ligar e desligar a voltagem 120 vezes por segundo, o RoboBee bate suas asas e voa. Mas há uma desvantagem nos cristais piezoelétricos, que é a sua fragilidade. Mesmo um pequeno impacto nas asas e o cristal se quebra, e o RoboBee para de funcionar. No MIT, eles estão construindo seus RoboBees de um jeito diferente. Eles estão tão confiantes de que ele sobreviverá a uma queda que vão me deixar jogá-lo de um prédio. Ok, temos que ir ver, vamos lá. Quero dizer, parece bastante bom. Isso é incrível. Como essa coisa sobrevive? Eu não faço ideia. Esses robôs possuem um ingrediente secreto. Então coloque na balança, séria. Essas abelhas usam polímeros macios em vez de piezos para mover as asas. Eles atuam eficazmente como pequenos músculos. Eles pegam um polímero e revestem cada lado com nanotubos de carbono. Isso cria duas placas condutoras efetivas. Portanto, ao aplicar cargas opostas nessas placas, elas serão puxadas, esticando o polímero. Se cargas iguais forem aplicadas nas placas, elas se repelem, fazendo o polímero encolher. Ao enrolar camadas em um tubo, é possível amplificar a força gerada por elas. Estica até 25% do seu comprimento. Ao alternar a voltagem centenas de vezes por segundo, esses músculos movem as asas do RoboBee.
Quando você diminui para uma escala menor, sua frequência de batimento aumenta. Estamos na faixa de 400 Hz. Então, entre uma abelha e um mosquito. Sim. Este músculo flexível resiste a pancadas e arranhões, continuando a funcionar. Mas, se for perfurado por uma agulha, os nanotubos de carbono são puxados para dentro, e então as placas se tocam, causando um curto-circuito que torna o músculo inútil. Mas os cientistas até encontraram uma maneira de contornar isso. Quando uma alta corrente é ciclada, os nanotubos de carbono que estão tocando se queimam, e assim o músculo se autorregenera. Kevin e sua equipe inventaram um processo para realizar cirurgia a laser no robô. Você está criando defeitos menores ao redor de um defeito muito, muito grande, e então, ao isolar o pequeno defeito, você está usando o pequeno defeito para isolar o grande defeito. Isso foi o que chamamos de processo de limpeza assistido por laser. Um robô foi realmente testado até seus limites. Seu músculo artificial foi perfurado por espinhos de cacto e atingido por um laser. E ainda conseguia voar. Mas esses músculos consomem muita energia, e para robôs nessa escala que precisam ser tão leves, não há espaço para baterias extras. Felizmente, há outro meio de locomoção. Esse é um robô voador que salta. Este RoboBee economiza energia pulando. Esta tecnologia foi usada em outro drone na Universidade da cidade de Hong Kong. Normalmente, este drone só pode voar por 6,3 minutos, mas com o acessório de pulo, ele pode continuar por 50 minutos, quase 10 vezes mais. Os cientistas acreditam que isso poderia ser ainda mais eficaz em ambientes como Marte, com baixa gravidade e resistência do ar, sendo perfeito para uma versão 2.0 do Ingenuity. Diariamente, aviões realizam centenas de milhares de voos, a maior parte deles com múltiplos motores à turbina. Uma rachadura em uma turbina pode ser catastrófica, então os fabricantes as inspecionam a cada 3.000 ciclos de voo ou 180 dias. Mas as inspeções custam dezenas de milhares de dólares e podem levar um dia todo. É aí que entra o robô inspirado em baratas, o Hammer. É extremamente rápido, podendo correr 10,5 comprimentos de corpo por segundo. Comparativamente, isso é mais rápido que um cavalo. E é versátil. Suas almofadas especiais de pés podem aplicar uma voltagem para polarizar superfícies metálicas, criando uma carga oposta sob seus pés. É assim que ele adere a superfícies metálicas, como um balão que gruda na parede depois de esfregado no cabelo. Rolls-Royce e Harvard estão trabalhando para colocar o Hammer dentro de motores para inspecionar rachaduras nas turbinas, mesmo de cabeça para baixo. E como sua massa é tão pequena, as forças de adesão são muito mais fortes em relação ao seu peso. Então, o Hammer pode entrar em alguns espaços apertados, e isso pode ser bastante útil. Uma das primeiras vezes que robôs foram usados em uma emergência foi durante a busca por sobreviventes no Ground Zero do 11 de setembro. Infelizmente, eles não foram tão úteis. Eles eram grandes e caros e ficavam presos. 3 tipos de equipes inspecionaram 8 seções de escombros, sem encontrar sobreviventes. Portanto, um robô de resgate ideal deve poder navegar em espaços apertados, resistir a danos, operar em diversos ambientes e ter custo baixo para ser substituído se destruído. O custo do material para fabricar o robô é bem baixo. O trabalho humano é alto. Em termos de material, alguns dólares por robô realmente não é muito, sim. Então a ideia é implantar enxames de micro-robôs do tamanho de insetos para procurar sobreviventes em zonas de desastre. Eu entendo que quando digo enxame, você pode ficar preocupado. Afinal, enxames de mini-robôs assassinos são tema recorrente em ficção científica distópica, como o caçador-procurador de Duna ou as abelhas-robôs assassinas de Black Mirror. Você pode estar familiarizado com o famoso episódio de Black Mirror, onde todas as abelhas morrem. Quando isso saiu, todo mundo que eu já conheci na vida me mandou mensagem dizendo algo como: "Ei, cara, você viu isso?" Mas essa ideia não é tão absurda. No começo dos anos 2000, as abelhas estavam morrendo. Isso é chamado de distúrbio do colapso das colônias. O Congresso realiza audiências. O vice-presidente foi informado. O projeto RoboBee foi iniciado com a meta de substituir as abelhas. Felizmente, essa ideia foi efêmera.
As abelhas podem fazer um trabalho de polinização muito melhor e mais barato do que esses robôs. Para uma polinização efetiva, é necessário ter uma enorme colônia de abelhas. Além disso, em termos de proteção ambiental, substituir as abelhas por robôs não me parece sensato. Do ponto de vista de custo-benefício e também do ponto de vista de, sabe, se você tem tanto dinheiro, para que fazer essas abelhas e proteger as abelhas reais? Esses robôs podem não substituir as abelhas, mas ainda consigo imaginar um mundo onde eles, que deveriam ajudar em desastres, estão sendo secretamente usados para me espionar. Quer dizer, é um bug que literalmente pareceria um inseto. Isso é aterrorizante. Você tem algum receio sobre os possíveis usos antiéticos dessa tecnologia? Nós focamos na ciência fundamental e na resolução dos problemas técnicos divertidos. E como sociedade em geral, todos nós deveríamos pensar coletivamente em como prevenir que essas novas tecnologias causem danos. Mas estamos nos adiantando um pouco? A maioria dos robôs que vimos não tem capacidade de nos espionar. Na realidade, nem são completamente autônomos. Temos detecção externa dessas câmeras. Temos energia externa daquelas e cálculo externo. O que você vê hoje é que tudo está fora da placa. Esperamos que em 5 anos possamos combinar a autonomia de detecção e de energia, sendo esse o objetivo a longo prazo. O RoboBee de Harvard conseguiu curtos períodos de voo autônomo sem amarras. Então, é justo dizer que não estamos tão longe de insetos robôs operando livremente ao nosso redor. Ainda assim, há um limite para a distância que esses robôs podem percorrer apenas com baterias. As baterias necessitam de proteção para evitar danos, curtos-circuitos e vazamentos. À medida que as baterias são reduzidas, a proteção precisa manter praticamente a mesma espessura. Isso implica que baterias menores se tornam progressivamente mais ineficientes. Isso sem considerar que a relação energia-peso das baterias é menor que a dos combustíveis químicos. Para insetos, cada miligrama é crucial. Nós apenas dissemos, vamos passar por tudo isso e usar um código de trapaça de videogame. Alimentar nosso robô com as menores explosões possíveis e colocar 2 minúsculos motores de combustão interna nele. E funciona. Soa como um motor de combustão, provavelmente minha parte favorita. O motor, do tamanho de uma moeda do Cameron, funciona com um fluxo constante de metano e oxigênio. Isso é alimentado em uma câmara onde é inflamado por uma faísca e assim ele queima, liberando uma explosão de energia. Os gases quentes se expandem rapidamente, empurrando uma membrana polimérica flexível que age como pistão. Então a membrana se move como o pistão, e então, em vez de ter que ter algum tipo de sistema elaborado que o traga de volta, porque é naturalmente elástica, ela meio que tem sua própria força de restauração. Essa foi nossa pequena inovação inteligente. Conforme a membrana encolhe, ela libera os gases de escape, reiniciando o ciclo. Apesar do fluxo contínuo de metano e oxigênio, a linha de combustível nunca pega fogo. Isso acontece porque conforme as explosões diminuem, seu volume encolhe muito mais rápido que sua área superficial. Isso os faz perder calor mais rápido para o ambiente. No robô do Cameron, apenas uma pequena quantidade de gás queima de cada vez, então o calor escapa rapidamente para a linha de combustível, resfriando o gás e impedindo que a chama volte pela linha. Com apenas 2 câmaras de combustão em um pequeno robô, uma para cada par de pernas, Cameron pode controlar sua direção. Você pode acionar apenas um lado por vez, pois ambos estão operacionais. Se provocarmos faíscas nos 2 lados, ele se moverá em linha reta, mas se fizermos em apenas um, irá girar. Este robô é super potente para o seu tamanho, pesando 1,6 gramas, o que é aproximadamente o mesmo que um urso de goma pesa. Ele pode pular aproximadamente 2 pés no ar e carregar 22 vezes o seu peso corporal, semelhante a uma barata ou muitos besouros. Será possível equipá-lo com tanque de combustível, microeletrônicos, sensores, câmera e bateria, mantendo peso sobrando para a operação. Esse é o futuro, esse é o objetivo. Cientistas criaram robôs que podem fazer o que alguns insetos fazem e existem aplicações claras para este trabalho. Mas para esses roboticistas, esses autodenominados desajustados, não é isso que importa.
Deveríamos criar startups pensando em como ganhar dinheiro. Há boas aplicações como inspeção e busca e resgate, mas como um laboratório de pesquisa, somos movidos principalmente pela curiosidade. Essa é uma resposta muito honesta.